Ok, boa noite a todos. É com satisfação que estamos aqui, iniciando uma palestra sobre a linha 3 do metrô, numa ligação Rio-Niterói e São Gonçalo. Aqui nessa palestra, o objetivo é apresentarmos e discutirmos os desafios e perspectivas desse empreendimento. Então, o Clube de Engenharia se sente muito honrado em ter a presença do doutor Felipe Peixoto e do doutor Sérgio Marcolini. O doutor Felipe Peixoto ele irá fazer uma breve apresentação, ele será o nosso palestrante, e o Clube de Engenharia agradece imensamente a presença de vocês. O nosso presidente, Francis Bogossian, ele infelizmente não pôde estar presente, porque ele hoje se encontra numa reunião no Confeia, em Brasília. Mas, de qualquer forma, estamos todos aqui. Infelizmente, também o tempo não ajudou. Essa palestra houve uma expectativa muito grande, mas ela está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais pelo Clube de Engenharia. Então, desta forma, damos início à nossa palestra. Então, passo logo a palavra para o nosso doutor Felipe Peixoto. Bom, Boa noite. Primeiramente, queria agradecer, Fernando, o convite para estar aqui no Clube de Engenharia. Um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Chegando aqui, estava brincando, depois desse alerta de pânico, de tragédia, tenho certeza que todos aqueles que estavam a caminho, a partir do momento que receberam, mudaram o seu destino e foram para suas casas diante da utilização de uma tecnologia que está disponível hoje, e é muito bom que esteja disponível, utilizada em situações de tragédia, de calamidade, furacões, terremotos, tsunamis, e o Brasil começa a estrear. A cidade de Angra dos Reis foi uma das primeiras cidades a utilizar esse instrumento, essa ferramenta disponível para fazer esse tipo de alertas, e hoje a Prefeitura do Rio também inicia utilizando os celulares, e com certeza vai gerar um certo alvoroço por muita gente aqui. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, e muita gente deve estar me perguntando o que o Felipe tem a ver com esse assunto. Felipe, que foi vereador, que foi deputado, secretário de Desenvolvimento Regional, secretário de Saúde, secretário de Energia e Economia do Mar. Felipe, que é secretário executivo da Prefeitura de Niterói, o que ele tem a ver com a linha 3 do metrô? E aí, como é que são as coisas, né? Minha relação com o tema é uma relação muito antiga, desde que eu fui vereador, pelo meu primeiro mandato de vereador, eu no ano de 2001, em fevereiro de 2001, era a primeira ação minha como vereador, exatamente, estão falando aí de 24 anos atrás, eu chegando à Câmara Municipal, recém tomado posse como vereador, convoco uma audiência pública para discutir o projeto da linha 3 do metrô. E, diante do sucesso que foi a audiência, o presidente da Câmara, na época, Conte Bittencourt, convoca e sugere uma comissão especial para tratar do tema da linha 3 do metrô. E, coincidentemente, no dia de hoje, eu acabo de vir da Barra da Tijuca, do Comitê Olímpico Brasileiro, aonde o Comitê Olímpico Brasileiro aprova a indicação da cidade de Rio e Niterói para que seja realizada o Pan-Americano. Ou seja, no dia de hoje, dia 30 de janeiro de 2025, 29, dia 29, hoje, 29 de janeiro de 2025, as prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro apresentam o Comitê Olímpico Brasileiro, e o Comitê Olímpico Brasileiro acaba de aprovar, há 2 horas atrás, foi o tempo de locamento da Barra até aqui, aprova a indicação da cidade de Niterói e do Rio de Janeiro para sediar o Pan-Americano. Claro que agora depende ainda da nossa disputa com a Assunção do Paraguai, para efetivamente a gente receber o PAN, mas
que isso tem a ver com a linha 3 do metrô? É a oportunidade que nós temos de tirar do papel um projeto que está sendo pensado e idealizado há séculos. Por que há séculos? Que eu vou provar a vocês aqui, vou mostrar para vocês. E aí, a gente está tendo essa oportunidade de discutir novamente, depois aí de uma década sem se falar mais de expansão de linha de metrô, depois de ter conseguido, por conta das Olimpíadas, e um dos compromissos olímpicos foi a expansão e a construção, a extensão da linha direção à Barra com a linha 4, pularam a linha 3. Então, a gente percebe que projetos estruturantes para o nosso país, eles só acontecem quando você tem ali pessoas reunidas em torno de objetivos. A gente vê muito no Brasil que ninguém começa nada que não consiga terminar dentro do seu próprio mandato. Essa é a verdade. A gente chegou ao ponto aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, desculpa, aqui no Rio de Janeiro, de ter uma estação de metrô sendo inaugurada a cada governo. A exceção disso foi durante o período, né, das Olimpíadas, em que a gente conseguiu investimentos para que acontecesse. Eu costumo ir anualmente a Barcelona num evento de Smart City, de cidades inteligentes. E a gente visita sempre lá e vai ver urbanismo tático. E assim, é impressionante como que a Europa, outros lugares do mundo, conseguem fazer planejamentos a longo prazo. Eu vinha ano passado da China e aí estão lá implementando um projeto que foi decidido, né, há 20 anos atrás, e o projeto acontecendo, né, e aqui a gente não consegue executar projetos de longo prazo, porque a gente vive aqui sempre com aquela questão. Eu inauguro no meu mandato? Eu vou entregar no meu mandato? Para que eu vou botar dinheiro numa obra que só vai ser entregue para o outro governante? O problema é o seguinte: se ninguém começa, ninguém vai terminar nunca. E a gente vive nesse dilema no nosso país de não ter os grandes projetos acontecendo por conta disso. E a linha 3 do metrô não é diferente. Tem a apresentação, vou botar para a gente aqui? E eu estou achando ótimo, porque eu fui para a prefeitura de Niterói, agora em janeiro, me deram essa responsabilidade de acompanhar o grupo de trabalho que está discutindo as questões do PAN, até por conta da minha própria relação que eu tenho muito forte com a Prefeitura do Rio, né? Eu sou do meu partido, do prefeito Eduardo Paes, trabalhei com ele no governo recentemente, então tenho uma relação muito próxima com o prefeito Eduardo Paes, então essa relação está sendo importante, né, de aproximação das duas cidades, e o tema da linha 3 do metrô, mais uma vez, cai no meu colo anos depois, por conta de uma questão que é um projeto que é estadual, mas a Prefeitura de Niterói e do Rio estão tratando disso. E vocês podem perceber que as principais falas, seja do prefeito Eduardo Paes, do prefeito Rodrigo Neves, em termos de legado, tem sido voltar à discussão da linha 3 do metrô. Conseguimos, João? Pode botar aí que a gente... E aqui eu faço um parêntese, na verdade a gente fala de linha 3, mas em alguns momentos já foi linha 2, né? Mas o importante que a gente considera é a gente ter essa oportunidade de discutir um projeto que ele é tão importante, né, para a mobilidade e para a vida das pessoas. Essa semana foi publicada uma pesquisa em que fala que a região metropolitana do Rio de Janeiro é onde as pessoas mais levam tempo de deslocamento cada trabalho. Está hoje, está essa semana inteira nos todos os jornais. Né? A gente perde muito tempo. Eu estou dando graças a Deus. Eu era secretário até agosto do ano passado de Energia e Economia do Mar do Estado, né? E levava 1h30, 2 horas todo dia, da porta da minha casa à porta do palácio para trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu estou ali em Niterói, mesmo assim ainda levo meia hora, né? Então a gente perde muito tempo. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, fazer uma conversa sobre essa questão dos desafios da ligação Rio-Niterói-São Gonçalo, né, nossos desafios, perspectiva de expansão do metrô para o leste metropolitano. E aqui, pessoal, nós temos aqui esse mapa de uma encomenda de Dom Pedro II a um engenheiro inglês de um túnel ferroviário
por baixo da Baía de Guanabara. Muita gente ainda hoje me pergunta, Felipe, mas um túnel por baixo da Baía de Guanabara, gente, isso é possível? Isso é viável? Quem tem oportunidade de viajar ao mundo costuma passar por túneis, por baixo de baías, por baixo de rios. E Dom Pedro II, o visionário, encomendou esse engenheiro inglês, estabeleceu lá um processo de perfuração, hoje talvez patenteado, talvez aí que tenha dado origem depois ao Tatuzão aí, que faz as perfurações, de um túnel ferroviário por baixo da Baía de Guanabara. E aí nós temos depois o próprio estudo de viabilidade do metrô, que é de 1968, já com uma previsão dessa ligação de extensão da linha 2 até Niterói. Temos o estudo, né, de uma comissão mista que foi montada entre o governo do Estado e o governo da Guanabara, de um túnel por baixo da Baía de Guanabara também em 1970. É importante lembrar que esse ano nós estamos completando 50 anos da fusão. E a escolha do Rio e de Niterói para sediar o PAN pode ser uma grande oportunidade da gente reparar aquilo tudo que foi feito com a perda da nossa capital, do antigo Estado do Rio de Janeiro e da fusão da forma que ela foi construída. Então, a gente vê aí que mesmo como estados independentes, né, Estado da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, em 1970, se montou uma comissão mista aonde também se desenhou esse projeto. E aqui a gente pode ver, né, que em 1990, o estudo de viabilidade, né, com base lá nas propostas de viabilidade de 68, a gente percebe, né, que de lá para cá, várias estações foram construídas, muitos quilômetros de metrô foram executados, e em comparação ao que a gente tem hoje, a gente percebe que a gente está caminhando de forma muito lenta. Se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um projeto definido, tem todas as suas dificuldades, mas passa governo e a gente vê que aquelas obras que foram projetadas vão sendo continuadas de uma administração para outra. E o que a gente percebe aqui, né, Marcolini, é que a gente tem um intervalo grande, né, de construção do nosso plano metroviário do nosso estado. E aí nós tivemos, né, a nossa última expansão, que aconteceu por conta das Olimpíadas, de levar o metrô até a Barra da Tijuca. Eu lembro, e fazia umas comparações na época, né? Me corrija aqui se eu estiver errado, Marcolini, quem entende mais do assunto que eu não sou especialista nesse assunto, eu sou curioso e defensor da linha 3, nós tínhamos o mesmo custo para fazer a linha 4 do metrô. Na época, se gastou 10 bi com a projeção de transportar 150 mil passageiros sentido, e depois de inaugurado, transportava 75 mil passageiros sentido. Enquanto a linha 3 do metrô tinha um orçamento de 8 bi para transportar 300 mil passageiros dia sentido, não é isso? Pelo valor inferior. Então, a gente percebe que quando tem, né, toda uma mobilização política, uma mobilização da imprensa, e quem lia jornal na época via lá o Anselmo quase que semanalmente, né, metrô para Barra, cobrando pressão política, e as Olimpíadas acabaram que permitiram isso, a gente viu que o metrô aconteceu. Não chegou na Alvorada como se imaginava, não se chegou, né, em direção a São Conrado, mas não se terminou a linha da Gávea, né, agora que a estação da Gávea, que agora que está sendo pensada, mas de qualquer maneira a gente percebe que com a crise financeira do Estado, com o regime de recuperação fiscal do Estado, com a pandemia, a gente tem uma crise muito grande no transporte público. E os números mostram aí, né, como que os 2 anos, pandemia e pós-pandemia, a perda de passageiro que nós tivemos no nosso sistema de transporte do Rio de Janeiro.
perdemos no intermunicipal durante 2 anos 22% da sua utilização, a barca 56%, o metrô 30%, o trem 42%, é isso? 42%. Então, a gente perdeu muito por conta da pandemia, né? O aumento da tarifa, naturalmente, por conta da redução da quantidade de passageiros, né? Uma necessidade dos governos colocarem dinheiro. E quando a gente fala aqui de subsídio, a gente não está falando somente das grandes cidades. Você vê cidades pequenas. Cordeiro é uma cidade urbana, mas tem 4 linhas de ônibus só lá, tem 4 ônibus rodando na cidade. A prefeitura bota dinheiro no sistema. E tal cara, tem uma aviaçãozinha, batata, uma aviaçãozinha desse tamanho lá. A prefeitura vai e bota dinheiro no sistema. Então, com a pós-pandemia, aquilo que a gente já estava percebendo gerou uma crise gigantesca no transporte público e uma necessidade dos governos aportarem recursos para que pudessem garantir, né, o funcionamento do transporte. A Prefeitura aqui do Rio de Janeiro também inicia fazendo isso. Niterói, apesar de ter uma cidade mais compacta, menor, né, também começa a colocar recurso público no sistema, e a gente começa tendo que rever, né, essa questão da tendência, né, de separar a tarifa pública da tarifa de remuneração das empresas e os governos colocando dinheiro para manter o sistema de transporte funcionando. E aqui a gente tem uma comparação bem interessante entre a licitação das novas barcas. Barca já vinha capengando há muito tempo. O governo do estado mudou a modelagem de concessão no passado, fez a aquisição das novas barcas, que era um investimento previsto inicialmente para a concessionária, altera o concessionário, né, entra a CCR para poder tentar levantar a concessão, a CCR também não consegue avançar, e aí se toma uma decisão, e a partir agora desse próximo mês aí, a gente vai ter uma operação sendo feita por empresas contratadas para poder operar o sistema, e no caso, a tarifa vai para o Estado, e o Estado está pagando a empresa, a operação, pagando por milha náutica, né? E aí que a gente começa a fazer uma comparação aqui, né, em termos de valores. Tem uma travessia aqui de 5 km, que a gente costuma levar de 20 a 30 minutos, se der sorte, né, podendo levar 40 minutos de travessia, há uma tarifa de 7,70, e o governo do estado está botando 300 milhões ano, o estado que não tem dinheiro, está botando 300 milhões ano para manter o sistema funcionando. Integração de transporte, você tem pouca integração, né? Ali você tem no Niterói, você tinha um bilhete único que dava uma integração e que agora está sendo revisto. Inclusive, isso é uma matéria hoje importante no RJ1 sobre essa questão do apoio que a prefeitura está dando para reduzir a tarifa do catamarã, que é de R$ 21,00 e vai passar a 7,70, porque a prefeitura inteira vai botar recurso também nessa operação. E nós temos, apesar de serem barcas elétricas, o motor que para poder gerar a barca é um motor a diesel poluente, né? E aí nós temos aí, esse contrato vai durar 5 anos, um custo de operação de 1,9 bi, né, ao longo do período da concessão, uma arrecadação muito pequena em comparação, 400 milhões, muito pequena em comparação à necessidade, e um custo lá de operação que o Estado vai estar pagando e vai permitir, e vai ter pressão para aumentar a frequência de linhas deficitárias, como, por exemplo, Paquetá, como Ilha do Governador, como as próprias linhas da Ilha Grande, porque o governo está pagando a conta, então pode colocar para ter outros horários, né? E temos aqui, né, com comparativo a isso tudo, a possibilidade de ter uma ligação Carioca-Niterói, né, de uma distância igual, né, só aumenta um pouquinho, mais um kmzinho ali, com um deslocamento muito mais curto em termos de tempo, uma tarifa que é a tarifa de metrô, sem recurso, né, com viagem integrada e com a matriz elétrica, né, seguindo todas as orientações aí que a gente precisa fazer da transição energética, visando utilização de energia limpa para o transporte em vez do diesel, né? E aí que eu falei um pouquinho aqui na minha introdução, né? Temos novamente uma janela de oportunidade para poder discutir o metrô. Por pouco a gente não botou aqui mais uma foto, que foi a foto do dia de hoje, mostrando, né, atores políticos
que disputaram eleições entre eles, né, todos unidos em troca, em prol de um objetivo único, que é o Pan-Americano e que tem a linha 3 do metrô por trás disso, né? Então a gente tem que aproveitar e a gente está pleiteando como legado do Pan-Americano a linha 3 do metrô. O próprio presidente da República já se posicionou, já falou sobre isso, né, da importância do Pan-Americano, assinou a carta de intenção. Então, algo que está para acontecer, e se efetivamente acontecer, a gente vai ter essa oportunidade. E aqui, né, algumas iniciativas que foram construídas ao longo do tempo. Tivemos no ano 2000, né, um projeto básico feito pela Noronha, está presente aí, a Noronha está presente, que foi aonde a gente começou, depois de muitos anos, ter novamente uma discussão sobre a questão da linha 3 do metrô. E aí, o projeto básico ele foi feito, chegou a se fazer a licitação dos 2 lotes, né, para a execução da obra, um trecho Carioca-Araribóia, outro lote Araribóia-Guaxidiba, a esses custos que nós estamos vendo aqui, e que depois não se avançou ao longo desse período. Temos aqui uma outra iniciativa também, que foi através de um edital de manifestação de interesse, de um projeto de monotrilho no ano de 2018, ligando Niterói, 2013, Niterói a São Gonçalo, com esses custos previstos aqui, da ordem com parceria público-privada, né, com recurso de iniciativa privada, com recurso público, no custo aí de 3,5 bi, né, que também não foi para frente. A intenção era utilizar o próprio leito da linha férrea, que seria usado pelo metrô, para poder fazer esse projeto. Foi a IPE com outra empresa que desenvolveram essa PMI aí. E aí, nós tivemos toda a discussão, né, vocês lembram disso, né? Dos questionamentos que a gente fez na cidade de Niterói, porque a gente não queria fazer o projeto ele elevado, entendia que a cidade de Niterói merecia um tratamento diferenciado, e aí depois disso chegou-se a imaginar fazer um projeto, até contratando o próprio Oscar Niemeyer para poder fazer esse elevado em Niterói, junto com a Mil Niemeyer. O próprio projeto do monotrilho fez a previsão de uma nova estação, né, de transporte lá no centro de Niterói, mas também elevado, mas projetos que não foram para frente. E aí nós tivemos, né, no plano diretor de transporte urbano da região metropolitana, conduzido na época por Vicente Loureiro, não foi isso, Marcolini? Não, esse foi o Secretaria de Transporte, né? CETRANS lá, 2012, 2015, em que a gente teve, na verdade, um novo desenho, né, dessas linhas todas. Tivemos inicialmente um orçamento aí da linha 2, Estácio Carioca, Praça 15, de 1,4 bi, né? E é muito importante, né, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe da importância de fazer Estácio Carioca, né? A gente sabe da importância do ponto de vista de ampliação da capacidade do metrô do Rio de Janeiro com essa expansão. Então, eu tenho conversado muito com o prefeito Eduardo, exatamente que essa oportunidade não é uma oportunidade só para Niterói, é uma oportunidade também para o Rio de Janeiro, para tirar esse gargalo e essa dificuldade, né, de algo que já foi projetado há muito tempo e que não foi resolvido, foi feito uma solução paliativa, né, que é através ali do que foi montado na linha 1, na sobreposição da linha 1 com a linha 2, da gente ter efetivamente Estácio Carioca chegando à Praça 15. E também esse próprio estudo, né, fez um levantamento de Araribóia a Guaxindiba, né, da linha, como linha 3, prevendo aí o investimento de 4 bi. E tivemos também um outro cenário, um outro estudo, já em 2021, prevendo Praça 15 Araribóia, né, ligando o túnel por baixo de 1,9, é isso? Eu estou de lado aqui, não estou vendo. Aqui a gente imagina aqui, estão falando que coisa de 10 bi, né, se juntar a todos esses projetos que estavam sendo pensados aqui. Uma coisa bacana. É interessante notar, esse aí é o PDTU. O PDTU foi feito de 2012 a 2015, contratado pela Secretaria de Transportes. Nessa época, quando foi feito o PDTU, foi na mesma época em que estava se comprando as novas barcas
essas barcas chinesas. Então, a solução que o PDTU adota é a solução de construir a linha 3, porque foi na época que estava sendo construído o monotrilho, estava previsto o monotrilho, lá do lado de Niterói, a ligação de São Gonçalo, monotrilho, e estava comprando as barcas. Então, a solução prevista no PDTU previa que a barca ia continuar, ia trazer o metrô de São Gonçalo até Niterói, o monotrilho, teria aquela integração nas barcas em Niterói, seguiria de barcas e teria feito, então, o trecho Estácio Carioca. O PDTU adota essa concepção. E observa que esse mapa que está mostrado aí, ele mostra em roxo a ligação de barcas, que é mostrando isso aí, a cor significa a relação de capacidade e demanda e tal. E o roxo significa que a demanda é maior do que a capacidade nas barcas. Se você constrói o metrô em São Gonçalo, Niterói, e a ligação da linha 2, chegando até a Praça 15, trecho Estácio Carioca, Praça 15, teria que fazer essa integração com as barcas. E o próprio PDTU já mostrava que a barca não suportaria essa integração, ela não aguenta a demanda do metrô. Então, tanto é que está em roxo. O roxo é que a demanda é 1,3 maior do que a capacidade desse sistema. Mas, de qualquer forma, as projeções do PDTU, ele propõe na seguinte ordem de prioridade. Isso são as prioridades. A prioridade 1 sempre a prioridade 1 é o trecho Estácio Carioca. No caso aí, o PDTU propõe Estácio Praça 15, como prioridade 1 do PDTU. A prioridade 2 do PDTU é exatamente o trecho lá de São Gonçalo a Niterói. E a ligação metroviária, substituindo a barca, então, que chegaria para um cenário que fala pós-2021, que não sabe quando é isso, né? Sei lá quando. Porque exatamente era no momento que o governo do Estado estava investindo na compra de barcas chinesas. Então, não fazia sentido você propor o metrô no momento em que o governo já está investindo na compra de barcas, né? Naquele momento, as coisas mudam. E aqui a gente tem, na verdade, já em 2015 e 2017, o Plano Diretor Metroviário, que se aprofunda de uma forma mais específica, né? Olha de uma forma diferente, se aprofunda com os números, com a previsão de quantidade de passageiros, que vai um custo mais próximo do que realmente ele estabelece, e já apresenta, inclusive, um próprio cronograma, né? Em que, se a gente for apontar e corrigir ele para os dias de hoje, para a execução da linha para Niterói, é urgente para 2031. Se a gente quer ter um Pan-Americano com o metrô ligando o Rio e Niterói, a gente precisa começar agora esse projeto. Senão, a gente não vai ter esse metrô funcionando, né? Então, é fundamental que a gente inicie de uma forma imediata, com os próximos passos sendo tomados aí com relação ao Pan-Americano, se esse estará no nosso caderno de encargos e se esse é o legado que a gente pretende deixar, que a gente inicie de imediato esses estudos para a viabilização dessas obras. Nota que do PDTU para o PDM tem uma inversão de prioridades. No PDM já mantenha como prioridade sempre o trecho Estácio Praça 15 como prioridade. A segunda prioridade é o trecho Praça 15, Praça Araribóia, e a terceira prioridade é o trecho Araribóia até Alcântara. Note que estou falando de prioridade considerando todas as linhas. Nota que nesse desenho tem todas as linhas que foram avaliadas e tal, e que são várias linhas. Né? Nota que está ali o fechamento do arco da linha 1, com a ligação Gávea-Uruguai, tem o prolongamento da linha 4 até o Recreio, tem a ligação da linha 5, todas as linhas possíveis e tal, e depois foram elencadas as prioridades, e essas três são consideradas 3 prioridades dentro do PDM. Tem uma outra prioridade também, nesse primeiro momento, que é considerada dentro do PDM, que é uma ligação
que é uma linha que vai pela Avenida Brasil. Mas isso também foi muito questionado, porque era no momento em que a prefeitura estava fazendo já o BRT, no traçado do BRT, que o PDM discute que o BRT não tem demanda, a Avenida Brasil não teria demanda para BRT, mas teria demanda para metrô. Mas, de qualquer forma, houve uma polêmica sobre isso, porque estava sendo feito esse investimento e tinha também, além dessas 3 linhas, considerado prioritário dentro do PDM, uma linha ao longo da Avenida Brasil. E a gente vê que o PDM ele utiliza uma outra nomenclatura, né, das linhas. Na verdade, ele volta ao projeto original do metrô lá de 68, de prever a questão de estender a linha 12, Estácio Carioca, Praça 15, Araribóia, e a linha 3 saindo a partir de Niterói. Eu costumo falar o seguinte: eu não sei se vai ser linha 3, se vai ser linha 2, se vai ser linha 5. O que eu quero é o metrô para Niterói, não importa qual vai ser o número dessa linha. O que não pode é ter pulado a linha 3 e ter feito a 4 e ter esquecido a 3, deixou a 3 para trás. Então, a 2 que não concluiu até hoje, né? Prioridade zero em todos os planos. Todos os planos apontam como prioridade zero esse trecho da linha, completar a linha 2. E aí nós tivemos também, mais recentemente, o plano de mobilidade do Rio Metrópole, né, que também coloca essas questões, né, bota como prioridade a linha 2, né, a Estácio Carioca, em segundo momento a linha 3, Carioca Alcântara, né, já utiliza... E aí tem um estudo interessante que ela prevê, né, nesse estudo, uma redução de demanda de ônibus intermunicipais de 7.000 passageiros hora pico, no caso do transporte intermunicipal da Ponte Rio-Niterói. E, consequentemente, acabando com o transporte de ligação hidroviária, porque todo mundo passaria a utilizar, né, o metrô e a linha hidroviária, mais uma linha turística, né, não teria essa demanda de transporte de passageiro. E aqui é um pouco do que está sendo pensado a respeito da linha 2 aí, né? Tem a estação da Cruz Vermelha, se fala também da estação da Catubi, tem uma polêmica se faz ou se não faz a questão da estação Praça 15, pela proximidade com a Carioca, né? Mas é algo que a gente precisa discutir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, nós temos a extensão aí prevista dessas estações aqui para poder garantir a finalização do projeto, né? Todo mundo conhece a história da Carioca, tem toda a estrutura toda embaixo preparada para receber a linha 2, e até hoje isso não aconteceu, da gente aproveitar a oportunidade de travar esse metrô. E aí, assim, o que a gente faz para discussão, né? Algumas questões precisam ser discutidas, né? Estação da Praça 15, ela é importante que seja feita? Essa estação da Praça 15, como é que ficará a Praça 15 com o fim das barcas? A Praça 15 sempre teve uma referência histórica muito importante, seja por conta da presença ali do antigo mercado municipal, que foi embora. Você tinha o terminal pesqueiro, que foi embora. Você teve todo o esvaziamento da Praça 15, apesar de ter o Paço Imperial, de toda a história que tem a Praça 15, ela vem perdendo protagonismo, né? A Assembleia tira sua sede, deixa lá o museu, né, um palácio Tiradentes com utilização mais histórica, mas com menos movimentação. Tem um anexo ali da Assembleia que se discute muito a questão da demolição daquele prédio por não estar em conformidade com o seu entorno. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado o que vai ser pensado exatamente para a Praça 15 e talvez, mesmo pela proximidade, né, sabendo, inclusive, o traçado dessa linha na Praça 15, essa estação estaria muito mais perto do Fórum do que na Praça 15, da importância da gente manter uma vitalidade nesse entorno ali para não haver um esvaziamento grande dessa área da Praça 15 do Rio de Janeiro. Né? Tem uma discussão da questão da localização das estações de Niterói. Então, por exemplo, com essa história do Pan-Americano, algo que talvez fosse discutível e que a gente sempre defendeu, agora tem muito mais sentido, que é uma estação em São Domingos, por conta da presença da universidade. A UF ali representa a maior universidade de número de alunos do Brasil. Está situada exatamente em São Domingos. Você tem uma grande quantidade de alunos da UF que utilizam, né, o transporte público e que talvez uma estação ali seria, agora com o PAN mais importante ainda, tendo em vista que a gente tem lá
um parque esportivo que foi montado, a prefeitura botou aporte e fez todo um espaço para treinamento, né, de atletismo dentro do terreno da UF, né, de ponta para treinamento de alto rendimento. Né? A gente está construindo ali também uma arena que vai ser utilizada no Pan-Americano. Então, talvez essa estação, na primeira estação na chegada de Niterói, se justifique nesse momento, por conta disso tudo, ali em São Domingos. E aí tem uma discussão da onde seria essa estação no centro de Niterói, se ela seria ao lado do terminal, como foi pensado na Praça Araribóia, se ela seria mais na área central, tendo em vista que a prefeitura tem projetos, né, também de revitalização da área central, como que isso poderia compreender, e se seria linha 2, se seria linha 3, essa conexão com São Gonçalo, como seria. E aqui a gente está brincando, na verdade, né? Não tem nenhum estudo, não tem nada, mas que talvez, se a gente conseguisse levar a linha 2 para Niterói, a gente sairia com a linha 3, fazendo Niterói, São Gonçalo e podendo expandir também essa linha 2 em direção a Niterói, em direção à Zona Sul de Niterói. Então, aqui é um ensaio, não tem estudo técnico nenhum, né? É um desenho em cima de uma foto de satélite, de algumas discussões que precisa fazer. Né? Niterói quer receber o metrô, considera importante essa obra, mas que, como da mesma forma que foi pensado lá em 68, a expansão do metrô em direção a Niterói, né, com algumas conexões da cidade, talvez seja importante a gente pensar também nessa possibilidade de expansão futuramente da própria linha 3 do metrô para em direção à Zona Sul e a gente ter uma ligação Niterói e São Gonçalo, que é muito forte, da Zona Sul com São Gonçalo através de uma linha de metrô. Então, assim, são discussões, coisas que a gente precisa amadurecer ao longo desse processo de discussão, né? E aqui, para a gente já ir fechando e abrir para as perguntas, né? Os nossos desafios que nós temos pela frente, né? A falta de credibilidade desses projetos, porque eles vão e voltam de forma periódica, né? Uma obra complexa com prazo curto para ser executado, um esforço gigantesco das prefeituras de Niterói, do Rio de Janeiro, do governo do Estado e da União para que essa obra possa acontecer, né? E nós temos aí essa oportunidade, né, de fazer o planejamento integrado da região metropolitana, né, de ter um embrião de uma autoridade metropolitana. Vale a pena vocês entrarem hoje no G1, no Globoplay, e assistirem a matéria que saiu. Eu vou ter que compartilhar com você, Marcos, depois você manda para as pessoas, de uma cobrança, pela primeira vez eu vejo essa cobrança, do Edmilson Ávila, fazendo uma cobrança dos prefeitos da região metropolitana para que possam, da mesma forma que Niterói está fazendo, e colocar recurso no transporte intermunicipal para que possam ajudar a resolver esse entrave. Então, assim, ele bota a foto de cada um dos prefeitos e talvez seja um marco, né? Pela primeira vez, se torna público a necessidade de envolvimento de todos os entes para a discussão e a solução desse problema. E aqui, a gente olha, né? Quando a gente olha o mapa do transporte público do Rio de Janeiro, da região metropolitana, é muito claro, né, que apesar do leste metropolitano estarem vivendo ali 2 milhões de pessoas, nós não temos nenhum transporte efetivamente estruturado no leste metropolitano. Nós temos um corredor de BHLS, que liga a região oceânica a Charitas, ponto. Nós temos um corredor de BRS ligando Niterói na Alameda em direção a São Gonçalo e ponto. Então, a gente não tem nenhuma estrutura de transporte robusto sendo desenhado hoje em operação no leste metropolitano, e talvez a gente tenha essa oportunidade de discussão da linha 3, esse momento para poder avançar. Eu queria agradecer, né, e dizer para vocês que eu recebi, né, por conta dessa minha atuação como vereador lá em Niterói, eu recebi um arquivo, né, pranchas, né, do projeto original do metrô, que um engenheiro alemão, o livro do projeto original do metrô do Rio de Janeiro, do plano metroviário de 68,
68. E aí eu recebi das mãos da viúva, qual é o nome dele? Dona Gioconda. Joconda Ele é Werner Saul. Werner Saul, que me manda um livro. Eu não conheci, nunca tive oportunidade de estar com ele, mas ele faz uma dedicatória a esse livro do plano metroviário do Rio de Janeiro. E nessa dedicatória, eu acho que vale a pena escanear e botar na próxima apresentação, porque para mim tem um simbolismo muito grande, aonde ele diz, né, que ele vê, talvez por conta da minha idade, que tira a época de ser jovem, né, de acreditar que na nossa luta pela linha 3 do metrô e que essa oportunidade poderia acontecer, né, e me dando uma responsabilidade, né, ainda como vereador de Niterói, que era na época, não sei se acabava de ser vereador, virando deputado ainda, de poder abraçar e defender essa causa. Então, mais uma vez, dizer para vocês que eu não sou do governo do Estado atualmente, nunca atuei efetivamente como secretário de transporte, nem no município de Niterói, nem no município do Rio de Janeiro, e muito menos no governo do Estado. Fui convidado a ser secretário estadual de transporte, e Deus me iluminou, e eu neguei esse convite, que o momento não era um momento que não foi propício para poder assumir um desafio tão grande diante daquilo que a gente estava vivendo ali, e aí me trocaram pelo pneu, e aí eu acho que foi a solução que foi encontrada naquele momento ali, mas eu acho que esse projeto ele é muito importante para o futuro da nossa região metropolitana. E independente de onde eu vou estar, qual cargo eu estiver ocupando, a questão da linha 3, da minha parte, sempre será lembrada. Espero que agora, com esse projeto do Pan-Americano, a gente consiga acelerar e que a gente consiga tirar do papel esse projeto, inicialmente realizado por Dom Pedro II, com o túnel ferroviário, em 1876, e depois de todos os projetos metroviários que foram construídos ao longo dessas últimas décadas, em que a gente possa, em 2031, ter a oportunidade de sair aqui do Rio de Janeiro e até Niterói, por baixo da Baía de Guanabara, não numa linha de metrô. Muito obrigado e estou à disposição aí. Nós vamos abrir as perguntas, então fiquem à vontade aí. Eu sei que a presença é pouca, mas estamos aqui, o nosso doutor está à disposição para fazer os devidos esclarecimentos. Tá? Só vou passar o microfone a quem perguntar, porque essa palestra está sendo gravada e ela vai ser exibida nas redes sociais. Então, estamos abertos às perguntas. Bem, eu tenho uma pergunta, já que ninguém... Eu vou começar. Então. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: esse é um projeto antigo, histórico, né? Começou lá com Dom Pedro, e você colocou que existe uma oportunidade que é decorrente da questão dos Jogos Pan-Americanos. Mas minha pergunta é a seguinte: não só na vontade política, mas como também na questão técnica. Aliado à vontade política, existe já um envolvimento técnico para que se possa adotar essa solução e de que existe já um comportamento técnico para isso? Eu não sou técnico, mas assim, acho que todos os estudos que foram feitos, né, inclusive o próprio estudo da Noronha, prova tecnicamente que essa obra é viável, né? Não tenho dúvida e acredito na engenharia brasileira por tudo que ela já construiu e já fez no nosso país e fora do país, que a gente tem todas as condições técnicas de realização dessa obra, né? Agora, qual vai ser o modelo construtivo, se vai ser tatuzão, se vai ser promoldado, o que vai ser, aí eu repasso a pergunta para vocês, engenheiros, né, de quais são as soluções técnicas disponíveis hoje no mundo para que isso possa acontecer. Eu fui, nessa minha última viagem que eu fiz internacional, fui à China, né, e assim, em 10 anos, eles construíram uma cidade nova, né, e
E lá, enquanto a gente leva aqui para construir um governo para fazer uma estação, lá eles levam 4 anos para fazer uma linha inteira. Então, assim, a capacidade da engenharia está colocada, não tenho dúvida disso. Eu acho que falta é, harmonia política, prioridade política para que ela possa acontecer. Mas tenho certeza que, tecnicamente, a gente tem todas as condições de fazer essa obra, não tenho dúvida disso. Então, complementando a minha pergunta, eu gostaria de entender se já existe esse compromisso técnico, ou seja, dentro dos órgãos do município ou do governo do estado, já existe uma diretriz voltado para que se desenvolva e que se implemente esta solução? Eu acho que a partir do dia de hoje, não por conta da minha palestra, não, tá, gente? Mas por conta da escolha do COB pela cidade de Rio-Niterói, eu entendo que haverá toda uma movimentação por parte do governo do estado, de mobilização, para que esse projeto comece novamente a sua discussão internamente dentro do governo, né? Porque até então está só como desejo. Ele precisa se tornar realidade e a primeira etapa disso é revisitar esses projetos todos e começar a colocar de pé, né, os estudos e ver o que pode ser aproveitado dos estudos que já foram feitos para que a gente possa avançar. Eu acho que a partir do dia de hoje a gente vai ter um marco importante para que a gente possa avançar em cima desse projeto. Okay. E eu acho que com isso o dinheiro também chega, né, gente? Eu acho que é o mais importante para viabilizar o projeto. Parabéns, Felipe, pela palestra. Fiquei com uma dúvida. Eu sou o Michel, sou jornalista do clube. Fiquei com uma dúvida em relação ao grau de prioridade desses diferentes trechos do projeto, né? O que tendo em vista o prazo dos Jogos Pan-Americanos, o que se vislumbra como prioridades máximas, né? Mesmo que depois continue, né, para frente a conclusão, né, dessa linha 3. Eu acho que a prioridade é fazer a ligação com Niterói. Mas entendo que essa ligação com Niterói precisa também de fazer Estácio Carioca, né? Acho que ela vem junto. Agora, em termos de execução, de cronograma, assim, eu não sou engenheiro, repito aqui, mas eu acredito que você pode estar abrindo algumas frentes simultâneas para que esse projeto consiga atingir seu objetivo, né? Não vejo dificuldade com relação a isso. Mas a prioridade, eu acho que sem dúvida nenhuma, é Estácio Carioca e Niterói, né? Evidentemente, essa proposta que foi lançada é uma proposta política. Vai se fazer o Pan-Americano em 2 cidades, e as 2 cidades precisam ter ligadas para poder viabilizar isso. Agora, é claro que o político, o governador, né, quando lançam a proposta, lançam lá a proposta e tal. Cabe agora aos técnicos aprofundarem essa proposta que existe. Tal. E aí existe, foram levantados aqui o que já existe a esse respeito. Já existem os projetos anteriores, o projeto Noronha, lá de trás, o projeto do monotrilho não vale, porque ele é só em Niterói São Gonçalo, ele não chega ao Rio, né? E existem os planos, existem 3 planos, o PDTU, o PDM e o Plamob, que foi mais recentemente. Todos esses planos, eles propõem alternativas diferentes. Quer dizer, o PDTU, ele propõe que a linha 2 chegue até a Praça 15, que tenha a barca, e que a linha 3 chegue até a Praça da Araribóia, e coloca a barca, mantém a barca como nesse eixo e tal, mesmo apontando, na verdade, no final do PDTU tem uma ressalva, porque isso foi modelado, são as circunstâncias de quando cada plano, cada projeto foi feito. Exatamente. Se ele é contratado pelo governo do Estado, o governo do Estado está anunciando que vai começar uma linha de monotrilho, ligando Niterói e São Gonçalo, e está comprando barca nova, esse plano não pode propor o metrô ali. Mas ele faz o PDTU, no final, ele tem uma ressalva que diz que
diante das circunstâncias e diante daquele negócio que mostra que a barca não tem capacidade para suportar uma integração com o metrô, de se inverter as prioridades. Ele faz uma pequena ressalva dentro do PDTU. Exatamente. O PDM já inverte essa linha. O PDM, como é que faz? Propõe que a linha 2 chegue até Niterói e que a linha 3 seja a ligação Niterói-São Gonçalo. O PDM tem essa. O PDM é um plano que só trata. Agora, qual é o defeito do PDM? O PDM é um plano metroviário, ele só cuida do metrô. Ele não dá bola para os outros, ele não pensa os outros meios de transporte. Mas, do ponto de vista do metrô, ele é muito mais detalhado, ele se aprofunda muito mais em termos de custos e tudo mais e tal. Depois tem agora esse outro plano, que é o plano feito pelo Instituto Rio Metrópole, que já tem uma visão mais urbana e tudo mais e tal. O plano Rio Metrópole, a linha 3 chega até, ele coloca como prioridade fazer o trecho. Sempre, todos os três. Agora, uma coisa que é constante, todos os 3 planos que foram feitos colocam como prioridade 0 o trecho Estácio Carioca. Isso é pacífico em todos os planos. Mas o Plamob, o último plano, que agora é de 2023, ele propõe que seja feito Estácio Carioca e que a linha 3 seja Carioca, Araribóia, Araribóia, Alcântara. De modo que, aí é uma questão técnica que tem que ser discutida ali. Chegariam na Estação Carioca 3 linhas. Chegaria a linha 2, passa já a linha 1 e a linha 3. Como é que fica essa integração na Carioca? É um assunto que tem que ser discutido. E eu acho que cabe aos técnicos, ao clube de engenharia, aos engenheiros e tal, começarem a levantar essa questão. Porque a questão está colocada política. A outra questão que está sendo colocada é o seguinte: se pensa nessa ligação para ligar Niterói. Então, é Carioca-Niterói. Ponto. Agora, como é que você opera uma linha só Carioca e Niterói se você não construir o trecho da Carioca até Estácio? Aonde que esse trem vai fazer manutenção? Como é que você vai fazer manutenção? Então, eu tenho a impressão que, do ponto de vista técnico, é inviável fazer só o trecho Carioca-Niterói. Ele tem que ter uma ligação com o resto da linha para você fazer a manutenção, para chegar no pátio de manutenção. A outra questão que tem que ser vista também é que o pátio de manutenção que existe hoje na Central já está no limite. Para fazer ampliação, em todos os projetos tem que se considera isso, tem que se tem que comprar trem e tem que ampliar o pátio de manutenção. Nesses planos, no PDM e no PDTU e tal, se propõe que seja construído então, um pátio de manutenção em Maria da Graça, lá na linha 2 e tal. Então, essas coisas todas têm que ser, quer dizer, nada disso está sendo discutido, está se falando mas não existe uma discussão técnica ainda. E eu acho que a oportunidade desse encontro hoje aqui, numa casa da engenharia, é que os setores de engenharia levantem essas questões. Outras questões é onde é que vai ficar a estação lá em Niterói, como é que vai ser isso e tal. Vai seguir o projeto Noronha, que foi feito na época, ou vai se rediscutir as alternativas? A outra coisa é a seguinte: qual é a alternativa técnica de perfuração? Vai ser feito com um shield, um tatuzão, passando por baixo e tal? Ou a alternativa que está sendo usada agora lá em Santos, Guarujá, que vão fazer os pré-moldados de concreto para ancorar no fundo? Eu não conheço nenhum estudo que comparou essas duas alternativas dos custos e das vantagens e desvantagens de cada uma das duas alternativas. Então, uma obra dessa, de qualquer forma, ela não pode ser começada esse ano, no ano que vem. Não começa de jeito nenhum. Vai ter que ter uma fase de planejamento em que todas as questões têm que ser discutidas, têm que ser levantadas exaustivamente, tem que ser contratar o planejamento da obra para que a obra possa ter. Por isso que o Felipe argumentou aqui. Fazer essa obra, em 5 anos, se faz, mas tem que fazer todo o planejamento, tem que fazer todo o licenciamento ambiental, e tem que fazer a compra de trens, tem que preparar todo esse planejamento. É claro, a China faz isso mole, né? Em 4, 5 anos faz isso mole. Agora, aqui no Brasil, é um desafio você conseguir completar tudo isso nesse prazo de 6 anos até 2031, né?
Boa noite a todos. Meu nome é Itamar Marques, eu faço parte da DTRL, Divisão de Transporte e Logística, aqui do Clube de Engenharia, e é juntamente com a FANRIO e o Fórum de Mobilidade, onde foi feita a discussão. Marcolino é figurinha fácil de estar lá com a gente, está sempre participando. Felipe, acho interessante a tua explanação. E o que eu acho é o seguinte, que a gente sonhar, né, Marcolino, a gente sempre sonha, e não é de agora não, é desde 1978 que a gente discute todo o processo. E a gente sempre se entende que prioridade zero é terminar a linha 2. Acho que a gente não pode nunca deixar de pensar nisso. E eu acho que falta para a gente aqui não é a engenharia. Com engenharia tudo se resolve. Tá? Tudo se resolve desde que, e a gente já sabe disso, desde que lá de Dom Pedro I, Dom Pedro II fez lá desde o início. Né? Irineu Evangelista de Souza também fez isso, são outros visionários. O que falta nosso mesmo é vontade política. Entendeu? Isso não é problema de um governo, isso é um projeto de Estado. Acho que isso, por isso que lá na China as coisas se andam rapidinho. Eles começaram tem pouco tempo, em 1990, estavam muitos lugares que estavam fechados, e hoje em dia esse tipo de exemplo. Eu acho que falta para a gente vontade política, o governo do Estado conversar com os municípios, que eu acho que se faz isso, que eu acho que essa é a discussão, para poder chegar a esse tipo de projeto. E não pode pensar e não deixar de fazer essa integração, não adianta nada a gente chegar até a Praça 15 e depois fazer a linha 3 lá do outro lado da Araribóia e a gente ficar olhando o que está faltando. Está faltando alguma coisa no meio do caminho, nós vamos acenar para lá e para cá. Então, acho que essa forma é inadmissível da gente pensar nisso. E a gente pode ver pelos custos que foi levantado aqui, que não é nada em relação a várias emendas que se fazem por aí. O que falta é a coragem política do Estado do Rio de Janeiro de olhar para dentro do Rio de Janeiro e fazer esse tipo de projeto. É igual a toda discussão que nós temos aí em termos da F-118 que está se fazendo aí. Não adianta fazer o projeto só de Vitória até Porto do Açu, em Campos, se nós estamos deixando de fazer a integração até aqui São Gonçalo, Itaguaí e o Porto do Rio de Janeiro. Então, falta projeto político do Estado do Rio de Janeiro, essa integração com os governos do Rio de Janeiro, que a gente possa fazer isso. Eu acho que a gente não pode pensar num projeto capenga, a gente tem que pensar num projeto como um todo, e mesmo que passe, né, o Felipe, que passe a sua gestão, ou passe a gestão dos outros governadores, né, dos outros prefeitos, que isso se dê continuidade. Eu acho que falta isso. Engenharia, nós temos há muito tempo. E a pergunta não precisa nem fazer, porque a gente já discutiu tudo isso aqui, do que se precisa fazer, né? Não precisa discutir. Precisa só de coragem e vontade política. Bem, mais alguma pergunta? Eu acho que o PAN cria oportunidade para isso, né? A gente, historicamente, a gente tem os projetos metroviários, todos eles que foram feitos, né, aqui no Rio de Janeiro, contam com recursos públicos na sua execução e a operação ficaria com o concessionário, né? Essa discussão de linha 2 e linha 3 passa muito por isso também, porque qualquer expansão que for no atual sistema, a atual concessionária tem o direito de explorar esse serviço. Então, é uma discussão que o governo do Estado terá que fazer. Eu acho que, quando a gente fala aí de 10 bi, se a gente fracionar isso ao longo da sua execução dessa obra, a gente está falando de um recurso que é razoável para o governo federal colocar para a execução dessa obra. Não vejo dificuldade se for colocado efetivamente como prioridade, né? A gente pegou ali o valor que está sendo gasto no subsídio das barcas, por exemplo, já começa a mostrar que se tivesse linha 3 do metrô, quanto o Estado deixaria de colocar recursos. Falar de dinheiro do Estado, no momento que o Estado passa por recuperação fiscal, é difícil da gente falar isso. Mas eu acho que se as prefeituras, né? Então, hoje, por exemplo, tem um fundo muito importante, que é um fundo
que está sendo utilizado com recurso do ROIT. Então, acho que Niterói poderia, dentro desse projeto, estou falando o nome aqui, estou falando o nome do prefeito, o prefeito precisa validar isso, mas eu tenho certeza que se todo mundo contribuir de alguma maneira, né, a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado, o Governo Federal, esses projetos se viabilizam, né? Tem uma questão da construção das próprias estações. O projeto da Noronha inicialmente previa a possibilidade de fazer outorga onerosa, o direito de construir, para viabilizar a construção das estações, por exemplo, né? Então, não é recurso do município, mas uma operação urbana do entorno da estação possa, talvez, captar recurso para viabilizar o investimento da estação, o estatuto do município. Eu acho que o erro na época do projeto é que ele foi pensado sem dialogar com o município, contando com o recurso que deveria uma legislação municipal definir a utilização dele. Da mesma forma que eu acho que o Eduardo Paes também poderia participar de alguma maneira. Então, assim, acho que existem formas de financiamento que têm condições de viabilizar. Acho que o fundamental é a vontade política. Porque quando tem vontade política, o dinheiro aparece e as coisas vão acabar tornando realidade. Poderia ter recurso também privado, né? A questão toda do recurso privado na construção da obra normalmente viabiliza a sua operação. Então, a gente fica nesse dilema, fazer uma tarifa que fique impagável. Eu acho que não é o objetivo, acho que é uma tarifa né, continue pagando R$ 7,70 e você sai de Niterói e levar lá 5, 10 minutos para estar no centro do Rio de Janeiro. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né, para as duas cidades, traz um impacto muito grande. Você imagina que Niterói vai estar a uma estação de metrô do centro do Rio de Janeiro. Niterói passa a ser uma expansão do centro do Rio de Janeiro. Então, Niterói ganha muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento por conta do esvaziamento do centro da cidade de Niterói, por conta da integração das barcas, que cria uma movimentação forte na área do centro de Niterói, de pessoas que vão para São Gonçalo, vão para outros lugares, que descem das barcas e fazem a circulação na área central. Então, assim, tem muitas questões para serem colocadas, mas eu não vejo dificuldade, né? Se a gente colocar aqui e a gente ter a cada ano o governo federal colocando um dinheiro, a gente tem essa obra viabilizada. Perguntas? Quanto o governo vai gastar 1,5 milhão só no subsídio, na barra. Só na barra. É claro que o metrô vem mais que isso. Mas você gasta 1,5 milhão, a gente segura também, você tem que gastar mais de 1,5 milhão. Então, eu tenho assim, uma pergunta na hora que você colocou que as marcas foram compradas ou não vão comprar? Foram impacto, na verdade, o projeto na verdade Na verdade, essas barcas, quando elas foram compradas, o contrato, eram 7 barcas, dessas barcas chinesas, de 2.000 lugares cada um. Chegaram 3. Quando chegaram os 3, essas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, que são inexplicáveis, né? Sumiu o dinheiro. E o governo do Estado ficou devendo à China lá parte da... Isso está uma confusão até hoje. Aí suspendeu a entrega das outras 4 barcas. Uma está pronta, ela ficou pronta lá na China, estava para ser entregue, mas o governo não pagou, ficou retida. Uma confusão danada, uma complicação enorme. Isso está... Eu não sei como é que se resolveu esse problema. Acho que tenho certeza que não se resolveu esse problema. Está uma questão de pagamento e tal, mas ficaram só nessas 3 barcas. E o que aconteceu? Quando a barca chegou, a primeira barca que chegou foi a Pão de Açúcar. A barca operou 1 mês, a CCR entregou o contrato. Esse negócio que a barca está entregando o contrato, né, foi depois que chegaram as barcas chinesas. Porque o consumo de diesel da barca chinesa é mais do que o dobro do que o consumo daquelas barcas antigas e tal. Elas são confortáveis, uma maravilha. A barca tem ar-condicionado, ela
Eu gosto, adoro andar na barca chinesa, detesto, mas agora a CCR só bota a barca chinesa para andar quando aquelas velhas não têm uma nenhuma funcionando. Eu vim hoje em Niterói e vim numa barca que não é a chinesa, porque o consumo de diesel daquela a antiga H2, eu acho, HB, modelo HB, que ela tem 1.300 lugares. É metade do consumo da barca chinesa. Então, quando a barca chinesa chegou, um mês depois de operação, a CCR foi lá e entregou, queremos entregar esse contrato aqui. Aí, isso foi em 2016, né? Bom, depois de 2016 até agora que ela vai conseguir entregar dia 11 de fevereiro, agora daqui a 2 semanas, né? Que vai entregar, realmente vai começar a operar a nova estação. Mas é exatamente por causa disso. Quer dizer, houve até um planejamento, mas houve algum erro nesse planejamento, lá nessa compra das barcas. A gente percebe que normalmente está fazendo toda uma integração, na integração tanto de Niterói quanto de o que você acha do pensamento de ter uma autoridade metropolitana que faça o gerenciamento de toda a malha de transporte da Rio, e que tenha esse controle, né, justamente nessa gestão metropolitana, que utiliza esses vários modais em dois pontos, aí você paga modal de frente, quilometragem, modal de barca por quilometragem náutica, né, por milhas náuticas. A gente passa todo esse processo e passa a integração utilizando uma tarifa única desse processo, tendo uma gestão metropolitana, tanto nos todos os municípios envolvidos na região metropolitana, inclusive Niterói, que vai fazer essa integração. É fundamental, né? A gente conseguiu avançar por conta de uma decisão que foi feita pelo ministro do Supremo, em que discutiu, Gilmar Mendes, discutiu a questão da titularidade do serviço de saneamento, fruto de Niterói ter saído do contrato da SEDAI e ter feito uma concessão. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei impedindo que os outros municípios saíssem e pudessem conceder o serviço de água de esgoto. E aí isso foi movido uma ação em que a decisão que o Gilmar Mendes dá, ele exige para que se faça novas concessões de saneamento, a gente tem uma autoridade metropolitana. E a gente consegue concluir esse processo a partir do momento que o governo do Estado toma a decisão de fazer a concessão dos serviços de saneamento da região metropolitana, se cria o Instituto Rio Metrópole e se cria uma autoridade metropolitana. O que a gente não tem é uma autoridade de transporte, que eu acho que é o próximo passo que a gente precisa dar, e a gente vê essa oportunidade, e essa matéria de hoje, como eu falei aqui, do Edmilson Ávila, ela cria essa oportunidade de começar a provocar e todo mundo, porque fica um jogo de empurra-empurra, não, isso é transporte intermunicipal, isso é culpa do governo do Estado, e o que isso afeta muito o dia a dia das cidades, né? Então a gente precisa implementar, não é tarefa fácil implementar uma autoridade de transporte metropolitano, porque você vai tirar a autoridade de alguém, né? Você vai compartilhar essa autoridade e as responsabilidades, mas eu acho que é um passo importante que precisa ser dado. Não é fácil superação do ponto de vista político, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa construir e tenho, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa provocação vai existir a partir do momento que está faltando dinheiro para todo mundo e que todo mundo precisa se ajudar e o transporte está em decadência. A gente precisa contribuir para que isso aconteça. Eu acho que essa obra, se ela conseguir unir, eu acho que, em primeiro lugar, é um desafio enorme conquistar essa obra. Mas se ela conseguir unir a Prefeitura do Rio, a Prefeitura de Niterói, o Governo do Estado e a União, esses 4 entes conseguirem unir, isso pode ser o embrião de uma autoridade metropolitana. Na verdade, nós temos alguns problemas aqui na região metropolitana que você só resolve com a autoridade metropolitana. Um é esse. Isso aí só com a autoridade metropolitana. Quer dizer, não precisa necessariamente, mas só com a união de 4 entes da federação que você resolve esse problema aí, dessa linha. Um problema mais grave que eu acho que só a autoridade metropolitana resolve é a bilhetagem. A gente vê agora o prefeito do Rio dizendo que o governador não pode, todo o negócio da bilhetagem.
é o caso típico, a bilhetagem ela tem que ser metropolitana. Certamente é um tema que somente a autoridade metropolitana resolve. Outra coisa que somente a autoridade metropolitana resolve é a Transbrasil. A Transbrasil é um corredor municipal, corredor de BRT municipal, então, mas que precisa receber todo o pessoal da Baixada lá. Como é que você resolve a operação da Transbrasil se você tem um sistema municipal e um intermunicipal para correr no mesmo corredor? A autoridade metropolitana. Então, eu acho que está pedindo para ser criada essa autoridade metropolitana. Existem alguns problemas. Tá? Agora, eu não acredito que você vai conseguir, de uma hora para outra, unir. São quantos municípios da região metropolitana? São 20? Não são quantos? Sei lá. 20 municípios, são quantos? 18, 20, sei lá. 20 municípios, mais o Estado, vão sentar numa mesa e vão criar essa autoridade metropolitana. Não vai acontecer isso. Eu acho que ele tem que ser criado aos poucos. E pode ser uma união. O Rio de Janeiro, o Estado e Niterói, por exemplo, criam uma autoridade metropolitana. Depois agrega Caxias, depois agrega... Depois vai... em cima de um objetivo muito palpável. Por exemplo, uma obra como essa. Uma obra como essa, ela pode viabilizar a autoridade metropolitana. Vocês vão estar 3, até a União, você tem 4 unidades trabalhando juntas. Criam ali algum consórcio, alguma coisa para criar. E isso começa... Aí depois, vamos botar esse consórcio para administrar o bilhete, a bilhetagem também, e aí vai crescendo. Depois, vamos incorporar Caxias, tá? E isso é feito por adesão à autoridade metropolitana, o município, porque você não pode obrigar o município de Magé a entrar na autoridade metropolitana, tem que ceder. Ele tem que querer essa história. Como é em Recife. Em Recife existe a autoridade metropolitana, o Estado de Pernambuco, Recife e Olinda. Os demais municípios não participam, mas funciona. Existe uma autoridade metropolitana. Quando eu estive lá, eram só esses 3 municípios, era Olinda, o Estado e Recife. Os outros municípios da região metropolitana não tinham aderido e tal, mas com o tempo vão acabar aderindo. Né? Eu acho que esse processo tem que ser construído aos poucos. Fazer tudo de uma vez só, botar 20 e poucos prefeitos, mais o governador numa mesa para todos se entenderem, isso não vai acontecer nunca. Né? Comentário também. Mais de 2 anos, Marcolino também participou, nós fizemos uma discussão com vários secretários aqui do município, principalmente da Marina, fizemos discussão com a parte governamental, fizemos discussões com vários modais, metrô, trem, barca, e fizemos discussão nacional também, com a NTT, com outras partes da NTT também. E a gente chegou aos 10 mandamentos, né, que a gente chama de mandamentos, Marcolino sabe muito bem que nós construímos aqui dentro do grupo de engenharia. Eu gostaria de depois passar para a senhoria o que nós discutimos durante todo esse período em termos de mobilidade urbana mais humana, que é voltar ao direito do consumidor, que é, na verdade, a gente pensar não só das concessões no governo, mas pensando que a pessoa mais importante, que é o ser humano, é o direito de ir. Então, é por mobilidade urbana mais humana que a gente discute esse processo. Então, eu faço questão de passar o que a gente foi discutido, não só saiu da nossa cabeça, mas é uma discussão com várias autoridades da região nacional do Rio de Janeiro, da região nacional do Brasil, que serve para todas as cidades, né, Matheus? Vou passar a questão depois. Por favor, nós estamos gravando, você não quer falar ali? Eu só quero saber se uma coisa que a gente chama de Isso é complicado, né? Na verdade, é exatamente isso que eu acho. Acho muito difícil você juntar todo mundo. Na minha cabeça, eu acho que a autoridade metropolitana ela começa com o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, eu trabalhei no Estado, fui secretário de Transporte do Estado. O município do Rio de Janeiro é mais forte e mais preparado do que o governo do Estado. Tem uma estrutura melhor do que o governo do Estado até. E, normalmente, as autoridades metropolitanas começam pela capital. A capital é que puxa. Então, não existe uma hierarquia. O Estado tem que começar essa história. Na verdade, eu acho que o município pode liderar esse processo. Mas tem que haver
certamente, para haver autoridade metropolitana, tem que haver uma unidade política entre o governador do Estado e o prefeito do Rio de Janeiro. Você não vai ter unidade política em 22 municípios. Mas, se você tiver unidade entre o prefeito do Rio de Janeiro e o governador do Estado, você cria autoridade. E depois, os demais municípios, se o prefeito do Rio e o governador do Estado sentarem e resolverem criar, sai a autoridade. Os demais municípios, ninguém vai querer ficar de fora. Se você juntou Rio e governador, olha, nós estamos aqui, nós vamos fazer o projeto, vamos planejar a região metropolitana aqui. Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, a força que tem o município do Rio de Janeiro e o governo do Estado, duvido que Niterói vai ficar de fora. Opa, eu também quero. Duvido que Caxias... Não, também, não vai nenhum município vai querer ficar de fora. Mas o difícil é você unir o governo do Estado e o município do Rio. Estão sempre brigando. Não é nesse governo, não. Sempre o município do Rio com o governo do Estado ficam brigando nas questões do transporte. É metrô, é isso, é aquilo. Estão sempre brigando. Mas eu acho que o caminho é esse. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui no Clube de Engenharia e me colocar à disposição. Sempre tiver essa discussão na linha 3 do metrô, podem me chamar, que eu teria o prazer de participar e discutir com vocês e aprender com vocês um pouco mais sobre esse tema. Bem, então acho que nós vamos encerrar. Agradecer a participação de todos, agradecer a presença do Dr. Felipe, a presença do Dr. Sérgio, e em nome do Clube de Engenharia, já que o nosso presidente está ausente, o nosso gestor das divisões técnicas também está ausente, e agradecer imensamente a presença de vocês, a participação de vocês. Meu nome eu esqueci de me apresentar, vocês me desculpem, mas é que eu entendi que iniciássemos logo a nosso objetivo, que era essa apresentação. Meu nome é Antônio Fernando Sabac, conhecido como Fernando Sabac, eu faço parte da Divisão Técnica de Construção. Então, me sinto muito honrado em estar aqui e ter conduzido esses trabalhos. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e vamos esperar uma outra oportunidade.